Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor estejam com todos. Bom, amados, hoje iremos dar continuidade ao capítulo 6 de Neemias. A gente leu do verso 1 até o verso 9. Hoje iremos ver do verso 10 até o verso 19, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Mas antes de continuarmos, oremos ao nosso Deus. Amado Deus, obrigado pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu cuidado, por tua misericórdia que não tem se afastado de nós. Amado Deus, te pedimos que o Senhor nos ajude a compreender a tua palavra, que nós possamos ser alimentados por ela, fortalecidos e engrandecidos em tua graça. Te pedimos que o Senhor nos ajude a sermos bons cristãos, a darmos um bom testemunho a teu respeito. Oremos em prol das famílias que sofrem por conta desse vírus. Que o Senhor possa usar esse momento para se revelar cada vez mais para eles, se revelar de uma forma extraordinária. Que eles possam chegar ao pleno conhecimento da verdade. Que eles possam reconhecer que existe um Deus supremo e soberano. Oremos também para que essa fase passe o mais rápido possível. Cremos que o Senhor tem poder para fazer com que esse vírus desapareça em um instante. Mas cremos também na tua infinita sabedoria e que o Senhor está no controle de tudo. E tudo que o Senhor faz é bom e perfeito, por mais que nós não venhamos a compreender. Que cada um de nós possamos ter em mente a importância da comunhão e que nesse momento de crise, de pandemia, a gente possa valorizar a nossa comunhão, valorizar a igreja e que nós possamos sair dessa fase mais apaixonados por Ti, mais apaixonados pelos irmãos, pela comunhão dos santos. Amado Deus, recebe essa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, amados, eu vou ler aí para os amados do verso 10 até o verso 19 e depois então nós partimos para a exposição. A linguagem que eu estarei utilizando aqui, irmãos, é a NVT. Se os irmãos tiverem ela em mãos aí, me acompanhem. Diz o seguinte, Neemias capítulo 6, do verso 10 até o verso 19. Algum tempo depois, fui visitar Semaías, filho de Delaías e neto de Metebel, que não podia sair de sua casa. Ele disse, vamos nos encontrar no templo de Deus e trancar as portas. Esta noite, seus inimigos virão matá-lo. Eu, porém, respondi, alguém de minha posição deve fugir do perigo? Alguém como eu deve entrar no templo para salvar a vida? Não farei isso. Percebi que Deus não tinha falado com Semaías, mas que ele havia sido contratado por Sanbalate e Tobias para anunciar essa profecia contra mim. Eles esperavam me intimidar e me fazer pecar. Assim, poderiam me difamar e me desacreditar. Lembra-te, ó meu Deus, de todo o mal feito por Tobias e Sanbalate. E lembra-te da profetisa Noadia e de todos os outros profetas que tentaram me intimidar. Por fim, no dia 2 de outubro, 52 dias depois de começarmos o trabalho, o muro ficou pronto. Quando nossos inimigos e as nações vizinhas souberam disso, ficaram assustados e sentiram-se humilhados. Perceberam que a obra havia sido realizada com a ajuda do nosso Deus. Durante esses 52 dias, Tobias e os membros de Judá trocaram várias cartas. Muitos em Judá haviam jurado lealdade a Tobias, pois seu sogro era Secanias, filho de Aré. Esse era um judeu, irmãos. Filho de Joanã. Era casado com uma filha de Mesulão, filho de Berequias. Eles sempre me falavam das boas ações de Tobias. Eles contavam tudo o que eu dizia. E Tobias continuava a mandar
cartas de ameaça para me intimidar. Muito bem, amados, antes de prosseguirmos, né, iremos rever um pouquinho aqui de forma bastante breve o que a gente viu semana passada. A gente viu dos versos 1 até o verso 9 as várias tentativas dos adversários, né, de tentar tirar Neemias do foco da construção. Lembre-se que o alvo deles era esse, era impedir essa obra. Vimos que a princípio eles fizeram um convite, né, um convite mais tranquilo, né, para conversarem. Neemias recusou todos eles, né, foi várias vezes tentando marcar um encontro com Neemias, queria que Neemias fosse até lá. Neemias falou: estou muito ocupado, a obra que eu estou fazendo é uma obra de suma importância e eu não irei ter com vocês. Até que eles então começaram a levantar calúnias contra Neemias. Nós vimos que eles levantaram acusações de que Neemias era um líder de uma grande revolta que estava acontecendo contra o rei da Pérsia, que Neemias tinha como objetivo de ser rei deles, rei dos judeus, que Neemias estava pagando a profetas para profetizar a favor dele e tudo mais, e acusações falsas. E eles disseram que se Neemias não fosse falar com eles, eles iriam expor tudo isso publicamente, iria falar com o rei e tudo mais. Neemias não deu atenção, né? E a gente até viu que esse é um princípio extraordinário. Neemias ele não deu audiência para o inimigo. Ele sabia que aquelas coisas ali era mentira, então ele não deu atenção, continuou focado em seu trabalho. Mas agora a gente vai ver aqui no capítulo 6, continuando aqui a partir do verso 10, de que o inimigo ele não desistiu. A gente viu que houve uma grande insistência por parte dos adversários de tentar tirar o foco de Neemias. Mas também a gente viu que em Neemias também houve uma persistência em permanecer firme na obra. Neemias ele não cedeu às ciladas do inimigo. E agora o inimigo ele ainda não desistiu. A gente vai ver aí, a partir do verso 10 em diante, que o inimigo agora ele muda de tática, ele muda de roupa, mas o foco, o alvo dele ainda é o mesmo. Eu vou só reler aqui para os irmãos o verso 10. E só relembrando, eu pretendo ser breve. Verso 10 diz assim, amados: algum tempo depois, fui visitar Semaías, filho de Delaías e neto de Metebel, que não podia sair de sua casa. Ele disse: vamos nos encontrar no templo de Deus e trancar as portas. Esta noite, seus inimigos virão matá-lo. Irmãos, agora o inimigo ele vem disfarçado com uma roupa da religião. A gente vê desses versos aqui em diante uma coisa lamentável, né, triste, a corrupção religiosa naquela época. Nós não temos muita informação a respeito de Simei, mas tudo indica que ele era um profeta e um sacerdote. O verso 10 diz que Neemias foi visitá-lo, pois ele não tinha como sair de casa. Ele não podia sair de casa. E o motivo pelo qual ele não podia sair de casa não é um consenso entre os estudiosos. Nós não temos uma certeza, né, do real motivo pelo qual ele então não poderia sair de casa. Mas Neemias, ao visitá-lo, ele tinha uma profecia para Neemias. E por ele ser, né, então aí um homem religioso, né, um sacerdote, o inimigo usou ele, né, os adversários. Ele era Simei, ele era um aliado de Tobias e Sambalate. E então eles arquitetaram esse plano aí para poder fazer com que Neemias pecasse. O alvo deles é desacreditar Neemias como um líder, como um homem de Deus, para poder então fazer com que a obra paralisasse. Então a gente viu que de todas as tentativas do inimigo,
por meio de persuadir, por meio de ameaça, de calúnias, não deu o resultado que eles queriam. Neemias se manteve firme. Agora ele usa, né, uma roupagem diferente, uma abordagem diferente, pois anteriormente o ataque vinha de fora, mas agora, irmãos, o ataque vem de dentro. Vem de dentro. Esse Simei é um judeu, né? Ele é um sacerdote, um profeta, e um falso profeta, por sinal, né? Que está acoloiado com o inimigo ou com os inimigos do povo de Deus, pois Sanbalat, Tobia e Gesem, eles odeiam os judeus, odeiam o povo de Deus, odeiam aquela cidade, odeiam tudo que envolve Deus ali. E eles há algum tempo vinham tendo êxito, né, em impedir a construção, mas quando Neemias chega, os irmãos lembram que a obra estava paralisada, a obra tinha parado, e é com Neemias que então o muro foi finalmente erguido. E como a gente acabou de ler agora há pouco, a gente viu, né, no verso 15 que foi em 52 dias que essa obra foi finalizada. Daí mais ou menos aí, né, uns 2 meses, quase 2 meses, né? Então, os inimigos estavam à flor da pele, estavam furiosos, tentaram de tudo e não conseguiram. Todas as táticas deles até agora não deu resultados. Então eles resolveram apelar. Eles resolveram então mudar de tática. Eles não desistiram do objetivo deles, mas mudaram então de tática. Irmãos, a corrupção na parte religiosa é algo extremamente terrível e nocivo à fé cristã. Nossa, é extremamente prejudicial quando a religião ela é corrompida. Imagine um líder, né, uma igreja, ele sendo corrupto, ele tendo a mente corrompida. Então, é um prejuízo enorme, enorme, enorme. E o que eles queriam fazer era justamente que Neemias pecasse contra Deus, e ao Neemias pecar, ele seria desacreditado, perderia credibilidade, seu nome seria manchado e então a obra seria paralisada. Aquelas pessoas que estavam seguindo Neemias iria abandoná-lo. Pelo menos essa era a intenção deles. Mas Neemias, ele ficou atento, ele percebeu que havia algo estranho nessa profecia. Neemias entendeu na hora que essa profecia não vinha de Deus, porque essa profecia ia de encontro com o próprio Deus. Então isso não fazia nenhum sentido. Como um profeta pode profetizar algo para alguém fazer e isso é contrário à palavra de Deus? Então, com certeza isso não vinha de Deus. E Neemias estava atento e sabia muito bem disso. Só relendo aqui para os irmãos, né, o verso 10 rapidinho. Algum tempo depois, fui visitar Semaías, filho de Dalaías e neto de Metebel, que não podia sair de sua casa. Como eu falei para os irmãos, nós não temos uma clareza o porquê. O Esbe, né, ele é da opinião de que ele não saía de casa porque tinha uma tramóia aí com Tobias e não queria participar da obra, da construção, porque isso era um ato de rebeldia contra Tobias e seus aliados, né? Sanbalat e Gesem, então ele estava em casa. O Esbe defende isso em seu comentário, mas na verdade, na realidade, nós não sabemos o real motivo pelo qual ele então não podia sair. Aí então Neemias foi lá ter com ele e ele soltou essa profecia aqui para Neemias: vamos nos encontrar no templo de Deus e trancar as portas. Esta noite seus inimigos virão matá-lo. E essa profecia dizia justamente isso: vamos para o templo. Essa expressão de entrar no templo não era no pátio do templo, mas era lá dentro do templo, aonde somente os sacerdotes e no lugar santo somente o sumo sacerdote poderia entrar. Neemias não era um sacerdote, Neemias não era um levita, Neemias não tinha autorização dada por Deus para que ele entrasse no templo. Ele não poderia entrar no templo, no máximo no pátio, mas lá no templo somente os sacerdotes e o sumo sacerdote no lugar santo dos santos. Então a profecia era: vamos
entrar no templo e fechar as portas. Esta noite seus inimigos virão matá-lo. Ah, então, olha a tática. Ele era um homem aparentemente de Deus, era um profeta que estava ali profetizando, e a profecia era: tu entra no templo, fecha as portas para que salve a sua vida, pois os seus inimigos essa noite eles vão tentar contra a sua vida. Olha bem, irmãos. Mas aí, o que nos surpreende é justamente a resposta de Neemias. Ele diz: eu, porém, respondi: alguém de minha posição deve fugir do perigo? Alguém como eu deve entrar no templo para salvar a vida? Não farei isso. Então, olha a resposta de Neemias. Por mais que a vida dele tivesse em risco, em perigo, Neemias não ia fugir dessa dificuldade, desse perigo. Nós vimos ele enfrentando, né, seus adversários com muita ousadia, com muita coragem, com muito temor diante de Deus, e não era agora que ele iria fugir. E ele percebeu, ele entendeu, irmãos, de que essa profecia ela não vinha de Deus, pois ela ia de encontro, justamente de encontro com a palavra de Deus. Então Neemias se manteve firme. Seguindo aí, amados, o verso 12 diz assim: percebi que Deus não tinha falado com Semaías, mas que ele havia sido contratado por Sambalate e Tobias para anunciar essa profecia contra mim. Nossa, isso aqui é extraordinário. Como é que nós percebemos ou sabemos que aquilo que alguém fala da parte de Deus não é de Deus? Para isso é preciso conhecermos a palavra de Deus, pois só conhecendo a palavra de Deus é que podemos então discernir, né? Conseguimos entender se aquilo que falam em nome de Deus de fato é de Deus. Amados, e o que mais tem em nossos dias são falsos profetas. Pessoas que falam em nome de Deus, mas que não conhecem a Deus. Pessoas que não fazem parte da família de Deus, mas está no meio do povo de Deus, falando em nome de Deus, usando o nome de Deus. Infelizmente é o que mais tem hoje. Mas Neemias, por ser um conhecedor das Escrituras, ele então, ao ouvir tal profecia, ele disse: não, esse aí é um falso profeta. Isso com certeza não vem de Deus. Isso não vem de Deus. E nós também, amados, devemos estar muito atentos para aquilo que se fala. Porque são muitas coisas que são faladas em nossos dias, muitos ensinamentos, muitos em nome de Deus, permitindo aquilo que Deus não está permitindo, outros proibindo aquilo que Deus ele não está proibindo. São muitas vozes, muitos ensinos que têm uma roupagem religiosa. Pessoas que dizem que estão falando ali em nome de Deus, que é boca de Deus. E eles falam: eu tenho uma mensagem de Deus para você. E aí começa a falar qualquer coisa lá. Mas não é assim. Não é assim. Então, amados, nós precisamos conhecer a palavra de Deus para podermos discernir e entender com clareza se de fato aquilo que nos fala em nome de Deus é de Deus. Neemias percebeu na hora. Ele sabia que Sambalat... ele soube na hora e saía a tramóia de Sambalat e Tobias. E infelizmente aqui a gente vê a corrupção na parte religiosa. E nós vamos descobrindo mais para frente, conforme a gente vai avançando nos capítulos, que não era somente, né, a parte religiosa, não, né, a parte política também ela estava corrompida. Havia todo uma milícia, né, por assim dizer, né, uma facção liderada aí por Sambalat, né, ele havia seus infiltrados dentro do povo de Deus, e estava causando grandes problemas. Nós vamos ver mais para frente, já próximo do final aqui do capítulo 6, né, que havia informantes, né, pessoas ligadas diretamente com Tobias e que ficavam o tempo todo falando, né, daquilo que Neemias fazia. Eles falavam tudo, eram realmente
complicada a situação para Neemias. Neemias não podia ir na esquina, que ele disse, Neemias saiu para ir na esquina. Então, imagina aí a dificuldade que Neemias teve que enfrentar. Além das ameaças internas, além dos problemas internos entre os judeus, como nós vimos que ele teve que tratar no capítulo 5, havia também essa ameaça interna do próprio povo de Deus, né, que se dizia ser povo de Deus, que deveriam estar ali contribuindo com Neemias para a reedificação dos muros da cidade e a restauração da adoração a Deus e da cidade como um todo, mas estavam contra Neemias. Lamentável, mas infelizmente às vezes nós encontramos isso também na própria igreja. Irmãos que deveriam estar contribuindo para a edificação do corpo, mas ele não faz isso. Ele apenas atrapalha. Ao invés de contribuir, ele, em vez de colaborar, em vez de ajudar, às vezes só critica, só fala mal, só fala que está errado, diz que não está certo, diz que não é assim, mas não há nele disposição para dizer o que é certo, para agir, para fazer aquilo que ele entende que deve ser feito. Não faz, só critica, só fala mal. Né? Neemias também teve que enfrentar contextos parecidos. Seguindo aí, irmãos, o verso 13, eles esperavam me intimidar e me fazer pecar. Assim, poderiam me difamar e me desacreditar. Então lembre que eu falei para os irmãos, o alvo deles ainda continua sendo a paralisação da obra e a pessoa de Neemias, pois se eles desacreditassem Neemias, então ficaria muito mais fácil paralisar aquela obra. O intuito deles era fazer com que Neemias pecasse ao entrar no templo, o pecado de profanação. Mas por que Neemias, ao entrar no templo, iria profanar o templo, iria cometer pecado de profanação? E aí eu falei no começo para os irmãos, Neemias não era um levita, Neemias não tinha autorização para entrar no lugar santo, nem no lugar santo dos santos. Somente os sacerdotes, e no lugar santo dos santos, somente o sumo sacerdote poderia entrar. Então, se Neemias desobedecesse essa ordem de Deus, ele então iria pecar, pecado de profanação. Era um pecado mortal, né? Um pecado terrível, e ele iria pagar com sua própria vida. E assim então as pessoas iriam dizer o que dele? Olha, esse daí, tá vendo? Diz que era um homem de Deus, não sei o que, todo corajoso, mas fugiu e com medo foi se esconder lá no templo. Então Neemias ele não caiu nessa armadilha. E aí o verso 14, Neemias então faz uma oração com um teor imprecatório, né? Ele já fez isso anteriormente, eu já expliquei para os irmãos. E ele diz, lembra-te, ó meu Deus, de todo o mal feito por Tobias e Sambalate. E lembra-te da profetisa Noadia e de todos os outros profetas que tentaram me intimidar. Então, Simeia não foi o primeiro, nem o último, né? Houve outros profetas, ou até uma profetisa chamada Noadia. Também não temos muitas informações. Mas houve uma tentativa imensa, os irmãos estão vendo aí, por parte dos inimigos, de usando o meio religioso para poder então intimidar Neemias. E o que me chama muita atenção é que Neemias permaneceu firme até o fim. Ele não se deixou levar por essas intimidações. Amados, nós também em nossos dias precisamos pedir a Deus muita sabedoria e discernimento, pois vivemos em um mundo muito perigoso, muito complicado. Embora nós não tenhamos as ameaças de morte, né, como Neemias e até alguns servos de Deus ainda hoje enfrentam, mas o perigo contra as verdades do Evangelho, elas estão constantemente sendo ameaçadas, constantemente, e nós corremos o perigo de ceder a isso, de por meio de nossas atitudes e posturas, acabamos negando as verdades do Evangelho, acabamos vivendo de uma forma contrária daquilo que nós pregamos. Por isso que nós devemos estar atentos com a nossa vida, da forma como nós estamos vivendo, as decisões que tomamos. Por isso, irmãos, nós devemos tomar cuidado também em relação às redes sociais. As pessoas estão nos observando. Nós devemos estar atentos àquilo que nós postamos,
se nós não estamos nos expondo, né, e com isso expondo também o Evangelho, trazendo de alguma forma uma mancha para o Evangelho, né, para o reino de Deus. Aquilo também que nós curtimos, né, isso também mostra aquilo que nós aprovamos, porque se eu curto algo que é contra a palavra de Deus, então eu estou em conformidade. Se eu estou curtindo é porque eu estou aprovando aquilo dali. Por isso que também em redes sociais nós devemos ter muita cautela, irmãos, e cuidado, né, na forma como nós estamos vivendo. Porque imagina aí, né, as pessoas nos veem de uma forma complicada aí, constrangedora em redes sociais, e aí quem nos conhece diz, olha, diz que é crente, mas tu viu lá o que ele postou na rede social, viu lá a foto que ele colocou, ou viu lá aquilo que ele curtiu. Então, nós devemos estar atentos para esses detalhes também, né? Devemos estar atentos aí. As pessoas estão nos vigiando, estão aí observando cada passo nosso. Então, que Deus nos dê sabedoria, discernimento, para que a gente possa seguir em frente com muita sabedoria, né? Muita sabedoria. O irmão Cláudio está expondo para a gente Provérbios, né? E Provérbios nos dá muitos conselhos sábios, né? Muitos conselhos sábios. Muito bem. Então, até aqui está claro, amados? Vamos então prosseguir. Seguindo aí, irmãos, o verso 15. Mas antes, os irmãos estão vendo aí, né? As dificuldades que Neemias teve que enfrentar. São muitas, irmãos, são muitas. Então a gente não deve pensar que por estarmos fazendo a obra de Deus as coisas serão fáceis, será um mar de rosa, que não teremos dificuldade. Não existe isso, né? Nós vamos sim enfrentar dificuldades, vamos sim enfrentar oposição. Infelizmente, irmãos, a oposição às vezes ela surge de dentro da própria igreja. Infelizmente, não deveria ser assim. Nós deveríamos ter o apoio de toda a comunidade, mas infelizmente tem às vezes um grupinho ou um irmão ou outro que às vezes acaba nos criticando e barrando e de uma certa forma resistindo, né? Resistindo. Mas Deus tem nos ensinado a agir com sabedoria, com muito amor, né? Dentro daquilo que Deus tem nos ensinado, né? Muito bem. Então o verso 15. Por fim, no dia 2 de outubro, 52 dias depois de começarmos o trabalho, o muro ficou pronto. Então, a minha aqui já traduziu, né, o mês, que é o mês de Elu. Né, ele colocou aqui na minha tradução, dia 2 de outubro. 52 dias depois de começarmos o trabalho, o muro ficou pronto. Então, foi uma obra rápida para aquele tempo. E um dos comentaristas que eu li, ele chama a atenção para o período, né, climático daquela época. Era um período de muito calor, o que dificultava ainda mais o trabalho, né? Mas mesmo com todas as dificuldades climáticas, as dificuldades dos inimigos externos e inimigos internos, as divergências e problemas sociais que também tiveram que enfrentar, a obra foi terminada em 52 dias, uma obra extraordinária em tempo recorde, né? Os inimigos, que nós vamos ver nos próximos versos, ficaram perplexos, surpresos com a velocidade em que essa obra foi finalizada. E eu só relembro aos irmãos que tudo isso só foi possível, em primeiro lugar, pela graça de Deus, a bondade do nosso bom Deus, e pela determinação, coragem e ousadia, boa vontade aí de Neemias. Não foi fácil, né? Não foi fácil. Os irmãos lembram que Neemias é um líder extraordinário. Nós estamos aprendendo lições extraordinárias aqui com Neemias. É um livro surpreendente. A cada capítulo, a cada verso, nós aprendemos coisas surpreendentes. Então, essa obra foi terminada em 52 dias. 52 dias. Passou mais de 100 anos a obra parada, ninguém nunca reedificou. Neemias, ao chegar em 52 dias, ele colocou aqueles muros para serem reedificados e as portas foram colocadas no lugar. 52 dias. Né? Nós precisamos ter essa mesma disposição, determinação que Neemias está tendo aqui, irmãos. Essa obra só teve esse avanço nessa velocidade por conta da determinação de Neemias. Se fosse alguém
frouxo, né, medroso, teria desistido na primeira ameaça. Então, nós também não podemos desistir. Devemos aprender com o nosso irmão aqui, Neemias. E agora a reação do povo, né? Qual foi a reação das pessoas e dos inimigos? Verso 16. Quando nossos inimigos e as nações vizinhas souberam disso, ficaram assustados e sentiram-se humilhados. Perceberam que a obra havia sido realizada com a ajuda do nosso Deus. Os inimigos tiveram que reconhecer. Quando eles viram que a obra foi finalizada, terminada, e todas as suas investidas não deu em nada, eles ficaram perplexos. Eles entenderam que a mão do Senhor estava por detrás. A firmeza de Neemias, a disposição dele e dos demais para terminar essa obra serviu para no fim render glória e honra ao nome de Deus. Por isso, meu amado, fica firme, não desanime, não desista. Deus está com você. Não deixe de fazer a obra do Senhor por causa das ameaças dos inimigos. Não deixe de realizar a obra do Senhor por causa das críticas que vocês estão recebendo, seja ela dos incrédulos ou dos próprios irmãos em Cristo. Não desista. Faça a obra do Senhor. Obedeça ao Senhor. É melhor obedecer a Deus. É melhor deixar um irmão com raiva do que desobedecer a Deus. O irmão Marcelo ontem, né, nos falou a respeito da obediência que os filhos devem ter para com os pais. Nós devemos obedecer ao nosso Deus. Por mais que isso venha a desagradar os próprios irmãos, que infelizmente isso acontece. Mas devemos permanecer firme naquilo que Deus tem nos ensinado. Fazer a vontade de Deus não agrada as pessoas. A gente vai deixar as pessoas chateadas por falarmos a verdade, por agirmos de acordo com a vontade de Deus. As pessoas vão se afastar da gente. Inclusive alguns irmãos vão empinar o nariz para o nosso lado por estarmos falando a verdade, por estarmos firmes naquilo que Deus tem nos ensinado. Mas nós não podemos nos amedrontar. Nós não podemos deixar de anunciar o Evangelho. Não podemos deixar de falar das verdades de Deus. Não podemos deixar de fazer a obra de Deus. Então, meu irmão, fica firme. Deus está com você. A mão poderosa do nosso Deus está com você. Então sirva a Deus, apesar das críticas. Verso 17. Durante esses 52 dias, Tobias e os nobres de Judá trocaram várias cartas. Então diz que durante esse período da construção, durante esses 52 dias, Tobias e os nobres de Judá, eles ficavam trocando cartas. A corrupção não era somente na área religiosa, mas também na área da política. Muitos ricos, né, também se aliaram a Tobias. Um negócio terrível, né? Não foi fácil para Neemias, não foi fácil. Então, durante esse tempo, irmãos, Tobias e os nobres de Judá eles trocaram várias cartas. Aí, verso 18: muitos em Judá haviam jurado lealdade a Tobias, pois seu sogro era Secanias, um judeu, filho de Ará, e seu filho Jonã era casado com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Então, Tobias conseguiu uma aliança com o povo, conseguiu uma filiação por meio do casamento. Né? Por meio do casamento. Então havia esse laço aí entre Tobias e alguns judeus por conta de casamento. Isso aqui era terrível. Eles trocavam cartas e essas cartas não eram, claro, elogiando Neemias. Nossa, que obra maravilhosa, como isso é bom para o povo de Deus, que coisa boa, que bom que Deus mandou esse homem para cá. Não era isso não, né? Não era não. Mas eles falavam assim de Tobias para Neemias. Olha só o verso 19. Eles sempre me falavam das boas ações de Tobias. Era nessas. Eles estavam sempre conversando com Neemias. Neemias, Tobias é um homem bom, viu? Não, Tobias ele fez isso, fez aquilo outro, ajudou isso, ajudou aquilo. Sempre falando bem de Tobias. Mas Tobias era inimigo do povo, irmãos. Era inimigo. Neemias nunca deu ouvidos. Continuando, ele lhes contava tudo o que eu dizia. Por um lado, eles contavam sobre Tobias para Neemias, ficava falando, né, daquilo, das boas coisas que
Tobias fazia e tudo mais. E por outro lado, tudo que Neemias falava, ensinava e decidia, eles também corria para lá e dizia a Tobias: ó, Tobias, Neemias falou assim, 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 vai fazer isso, isso e isso, decidiu fazer assim, 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 dividiu o povo, dividiu o grupo para poder construir um muro, ó, tal grupo vai ficar em tal lugar, tal família ficou responsável por tantos metros de muro, tal família é responsável para edificar uma porta. E tudo que Neemias ensinava, falava, eles iam lá e contavam para Tobias. Nossa, irmão, isso aqui é terrível, terrível. Mas Neemias teve que enfrentar tudo isso aqui para poder finalizar a obra. Continuando ainda, finalizando aí o verso 19, e Tobias continuava a mandar cartas de ameaça para me intimidar. E a gente viu que o inimigo é danado, é persistente, persistente. E caluniador, quando ele não consegue aquilo que ele quer, ele inventa, né? Faz de tudo e causa confusão. E o que o inimigo quer é audiência, nós não devemos dar isso a ele. Devemos continuar firme fazendo a obra do Senhor, sem dar audiência ao inimigo, né? Infelizmente é o que algumas igrejas evangélicas fazem, né? Dar uma audiência ao inimigo. Eu nunca vi falar mais em Satanás do que de Deus. Satanás é mais falado. Satanás fala mais na igreja do que o próprio Senhor Jesus, né? Eles dão microfone para pessoas que eles dizem que estão endemoniados e fazem uma entrevista e aquele negócio todo. E a palavra de Deus, que é bom nada, né? Não é pregado. A voz de Deus não é ouvida, né? Eles não pregam. Mas a voz de Satanás e dos demônios é o que mais tem, né? É triste, mas infelizmente é uma realidade. Bom, amados, então, irmãos, que isso sirva de alerta para nós. O inimigo está solto, está à espreita. Nós devemos permanecer firme naquilo que o Senhor tem nos ensinado. Lembre-se disso, irmãos. Não desista de fazer a obra do Senhor. Fica firme, meu irmão. Eu sei que é difícil, eu sei que muitos inimigos se levantam, as dificuldades psicológicas, espirituais, físicas são enormes para que a gente realize a obra do Senhor, mas é necessário que assim seja. É necessário que assim seja. Não podemos desanimar. Fica firme, meu irmão. Lembre que a mão de Deus está contigo. Então não desanime. Sirva a Deus com ousadia, com muito amor, irmão. Não fique constrangido porque um irmão vai ficar chateado, porque o seu vizinho vai ficar chateado, porque um colega vai ficar chateado. Não, irmãos. Sirva a Deus. Pregue a verdade. Pregue o Evangelho. Viva de acordo com aquilo que o Senhor tem te ensinado. Não desanime. Lembre que Deus está contigo. Os inimigos vão se levantar, mas eles não podem nos vencer. Em Cristo Jesus, amados, nós somos mais que vencedores. Então, meu amado, eu não vejo a hora, irmãos, de isso tudo passar e a gente possa realmente se reunir, estarmos juntos no mesmo lugar. Eu não vejo, eu desejo muito orar a Deus para que esse dia se aproxime o quanto antes, o quanto antes. Mas até lá, fica firme, né? Devemos continuar, não podemos parar. Não podemos permitir que essa pandemia nos impeça de pregar o Evangelho. Não podemos permitir isso. Amados, vou ficando por aqui. Oremos ao nosso Deus mais uma vez. Amado Pai, te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de ouvir a Tua Palavra. Que essas sejam lições maravilhosas para nós, que nós possamos de fato crescer, amadurecer, possamos estar atentos para as investidas do inimigo e não ceder a elas, não cair nas ciladas do diabo, mas estar atento, revestido com toda a armadura, protegidos e firmes em Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor. Não permita que nós desviemos dos Teus caminhos, pois eles são maravilhosos demais para nós. Nos ajuda a trilharmos os Teus caminhos com fé, com coragem, com ousadia, com determinação. Ajuda-nos a dar um bom testemunho. Usa-nos como instrumentos poderosos em Tuas mãos. Amado Deus, recebe essa oração em nome de Senhor Jesus. Amém.